informativa. Recuperação de habitação em Angra com 68 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. Foi publicada a resolução que coloca todas as ilhas em situação de alerta no contexto de Covid-19. Açores com reforço de assistentes operacionais nas escolas públicas. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O município de Angra do Heroísmo prevê recuperar e subarrendar casas destinadas a 500 famílias num investimento de 68 milhões de euros que poderá ser comparticipado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O anúncio foi feito pela vereadora da Câmara Municipal de Angra, Fátima Amorim, onde o município assinou um acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para aceder ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação Primeiro Direito. Esse acordo vai vigorar durante 6 anos e possibilitar a reabilitação dos bairros sociais do município, muitos dos quais construídos após o sismo de 1980 que destruiu a cidade. Santa Luzia, Conceição, temos aqui Terra Chã, São Mateus, são as zonas onde existe ali maior carência habitacional. Não quer dizer que não esteja previsto investimento em freguesias como os Altares, a Feteira, a Santa Bárbara, está previsto também na nossa estratégia investimento nessas zonas. Nós vamos promover a reabilitação do parque habitacional social do município, de habitações pertencentes a juntas de freguesia e também promover o arrendamento para subarrendamento. No que toca ao arrendamento de habitações para subarrendamento para as famílias mais carenciadas a um preço mais acessível, se as obras de reabilitação forem concluídas até final de junho de 2026, o investimento do município pode ser comparticipado a 100% pelo PRR. A execução das obras tem que decorrer até junho de 2026. Temos que andar rápido para termos um financiamento do PRR a 100%. Segundo a vereadora, a estratégia local de habitação do município vai permitir implementar soluções habitacionais para 500 agregados familiares e 1.500 pessoas. O acordo prevê ainda a candidatura a apoios para reabilitação de habitações por parte de privados no montante de 24 milhões de euros. A estratégia local de habitação do município teve por base um diagnóstico que identificou 737 agregados familiares a viver em situações de carência habitacional, o que corresponde a 2.174 pessoas. Foi publicada esta quinta-feira em Jornal Oficial a resolução do Conselho de Governo que declara todas as ilhas dos Açores em situação de alerta. Nos termos desta resolução, mantém-se a obrigatoriedade de realização de teste de rastreio à Covid-19 na visitação a utentes em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e de comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, de estruturas residenciais para idosos e de outras estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas e pessoas com deficiência. Ainda nos termos da mesma resolução é definido como obrigatório o uso de máscara para o acesso à permanência em estabelecimentos e serviços de saúde, estruturas residenciais ou de acolhimento aos serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades de cuidados continuados integradas da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados. De igual, mantém-se a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte aéreo de passageiros e nos locais em que tal seja determinado pela Direção Regional de Saúde. A obrigatoriedade do uso de máscaras é dispensada quando, em função da natureza das atividades, o seu uso seja impraticável, devendo tal dispensa limitar-se ao estritamente necessário ou quando tal seja determinado pela Direção Regional de Saúde. A obrigação do uso de máscara não é aplicável a pessoas com idade igual ou inferior a 10 anos. O Partido Socialista rejeita a centralização da gestão dos centros de saúde e defende a manutenção das unidades de saúde por ilha. Marta Matos esclareceu que o PS não concorda com a centralidade da gestão dos centros de saúde do Pico, Faial, Flores e Corvo numa única unidade, acabando com as unidades de saúde de ilha e passando a existir uma única tutelada e coordenada pelo Centro de Saúde da Horta.
A deputada do PS eleita pela Ilha do Pico, acompanhada pelo deputado Mário Tomé, falava após reunir com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Pico. Nós não concordamos com esta situação e não só não concordamos, como ela nos preocupa porque lesa diretamente as nossas populações naquele que é um dos nossos direitos mais básicos, que é o acesso a cuidados de saúde cada vez melhores e mais eficientes. As unidades de saúde de ilha e os respectivos conselhos de administração são aqueles que melhor conhecem as realidades locais, as realidades das nossas ilhas, são aqueles que estão mais próximos das nossas populações e que melhor conhecem as suas necessidades. E é certo que nos últimos anos o Pico teve ganhos inquestionáveis em termos de respostas e de cuidados de saúde, graças à existência da unidade de saúde de ilha, graças a um modelo de complementaridade e de conjugação de esforços entre os 3 centros de saúde, à rentabilização dos seus meios e dos seus recursos. Marta Macha, parlamentar socialista. Ora, quem já reagiu foi a Secretaria Regional da Saúde, que lamenta a reiteração da mentira propagada pelo PS relativamente a esta alegada centralização da gestão dos centros de saúde do Pico, Faial, Flores e Corvo numa única unidade, acabando com as unidades de saúde de ilha e passando a existir uma única tutelada e coordenada pelo Centro de Saúde da Horta. A nota do Governo refere que, ao contrário do que o PS afirma, não existe qualquer intenção ou estudo nesse sentido, não passando tais afirmações de mais uma tentativa de fugir às responsabilidades pelo estado em que a governação anterior deixou a saúde dos açorianos. A tutela com a pasta da saúde termina referindo que os problemas estruturais do setor da região, como no resto do país, ao nível financeiro, de recursos humanos, de equipamentos e organizacionais, estão a ser combatidos com determinação no sentido de construir um novo sistema de saúde que motive os profissionais e permita respostas mais rápidas e eficazes para os açorianos, independentemente da sua ilha de residência. Os Açores tinham no final de junho 10.027 utentes em lista de espera cirúrgica, menos 1% do que no mês anterior e menos 13,4% do que no período homólogo, conforme um relatório da Direção Regional da Saúde, em comparação com o mês de maio, em que aguardavam por lista de espera 10.133 utentes, houve uma redução de 1%, ou seja, 106 utentes. Há 4 meses que o número de utentes inscritos para cirurgia nos Açores registra uma descida face ao mês anterior. O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, o maior da região, é o que concentra mais utentes em lista de espera, 6.070, seguindo-se o Hospital da Ilha Terceira, com 2.266 utentes, e o Hospital da Horta, com 1.057 utentes. O tempo médio de espera por uma cirurgia nos Açores no final de junho era de 429 dias, cerca de 1 ano e 2 meses, menos 116 dias do que em junho de 2021. O decreto regulamentar que altera o cálculo para determinação do número mínimo de assistentes operacionais por cada escola prevê a definição em quadro de 1.696 profissionais. De acordo com o secretário regional da Educação e dos Assuntos Culturais, se fosse aplicada a legislação em vigor elaborada em 2007, estariam definidos em quadro 589 assistentes operacionais, número manifestamente insuficiente. A titular da pasta da Educação referiu que a partir de agora é considerada a distribuição de alunos pelos ciclos e níveis de ensino, enfatizando as suas especificidades. Este decreto regulamentar regional segue um princípio que presidiu à nossa definição já das 174 vagas para lugares de quadro que foram abertas pelas finanças em junho. Este regime não só aumenta o número de lugares de quadro, como transmite total transparência e, para além disso, um terceiro fator é o que considera outras questões, outras dimensões que são importantíssimas na gestão de uma escola. A tipologia dos alunos, as suas especificidades por ciclos e níveis de ensino e também relativamente aos percursos educativos que têm. São procedimentos concursais que têm os seus timings que levam algum tempo, no mínimo, se tudo correr bem, 4 meses. Uma vez que não é possível termos o reforço em lugares de quadro até ao dia 12 de setembro próximo, era absolutamente essencial nós fazermos um recurso à prorrogação dos programas ocupacionais que se revelassem necessários para garantir essa estabilidade. Sofia Ribeira, secretária regional da Educação. Os Açores produzem atualmente cerca de 12 mil toneladas de fruta através de uma área de cerca de 900 hectares, mas o objetivo é aumentar essa área através de apoios do próximo quadro comunitário de apoio.
A informação foi avançada pelo secretário regional da Agricultura durante uma visita ao Centro Experimental da Lagoa Seca, nas Furnas. O titular da pasta da Agricultura referiu que existem na região algumas centenas de produtores frutícolas que produzem cerca de 12 mil toneladas de fruta através de uma área de cerca de 900 hectares. O objetivo agora é aumentar consideravelmente a área de produção através de apoios que estarão disponíveis no próximo quadro comunitário de apoio. Este centro pode apoiar possíveis produtores, novos produtores e produtores atuais, quer no âmbito do apoio de material vegetativo, quer no apoio da assistência técnica relacionada com podas, com enxertias. E, portanto, existe aqui um serviço de apoio de vulgarização em São Miguel, mas existe uma grande parte das ilhas também, que podem apoiar possíveis novos produtores e produtores, porque necessitamos efetivamente aumentar a nossa produção de fruta e de fruta local. Por outro lado, António Ventura relembrou que decorrem até 30 de setembro as candidaturas no âmbito do Pró-Rural Mais na área de fruticultura. Em jornadas parlamentares na Ilha do Pico, os deputados do CDS-PP debruçaram sobre a sustentabilidade e a diversificação da oferta turística do arquipélago dos Açores. No final da visita ao Pico, os deputados do CDS revelaram problemas que se acentuam, por exemplo, com a falta de mão de obra e ainda a questão da sazonalidade. Tem que haver medidas que possam, de certo modo, nas épocas altas promover a disponibilidade de mão de obra e, eventualmente, nas épocas de vazio, haver uma capacitação e uma qualificação dessa mão de obra para que depois, no próximo ciclo, as pessoas possam regressar aos postos de trabalho mais qualificadas e com mais conhecimento e que possam prestar um melhor serviço turístico. Há todo um potencial de combate à sazonalidade que consideramos que é um ponto fundamental. Para quê? Para não haver uma massificação do turismo em épocas muito específicas em que causa uma pressão assimétrica durante o ano e que acaba por não ser benéfico. Isso leva-nos também a outra perspectiva que tem a ver com os apoios e com aquilo que seja a estratégia do Governo Regional para os apoios ao turismo e aos investimentos no turismo, que tem a ver com o período de retorno, ou seja, em que medida é que os milhares e os milhões de euros que estamos a canalizar para estes apoios, num período em que a pessoa é obrigada a manter o seu investimento ou o seu negócio durante 5 anos, em que medida é que há um efetivo retorno desse investimento público para a comunidade. Em nome do grupo parlamentar do CDS-PP, Rui Martins concluiu ainda que a marca Açores tem de garantir autenticidade e não deve ser usada e abusada por aqueles que nada têm a ver com ela. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295 705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 28 de junho. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde. Continue na nossa companhia. Hora informativa.